Fala, amigos da Rede TVI, canal 8 digital ou pelo site redetvi.com.br. Uma ótima noite para todos nós, excelente sexta-feira. Estamos chegando aqui com o nosso Shop Sports. Até 15 para 7 você terá as melhores informações do esporte dentro da nossa programação. No oferecimento sempre da Bandini Materiais para Construção, há mais de 50 anos o ramo Bandini te ajuda a construir ou reformar. Também conosco o Colégio Objetivo, que tem agora cursinhos especiais para Medicina e Engenharia. Você não precisa sair de Americana, você da região também pode estudar aqui no Colégio Objetivo, cursinhos especiais de Medicina e Engenharia. 30 anos o Colégio Objetivo em Americana. Também a Nuova Academia, para você entrar em forma, Nuova Academia, ao lado da Igreja do São Domingos, em Americana. E Americana Contábil, contabilidade há mais de 40 anos, a direção do Roque Pereira e do André, se preparando agora, você tem que se preparar para a declaração de imposto de renda. Nada melhor do que levar os seus documentos da sua empresa também, no Americana Contábil, Quintino Bocaiúva 929. Hoje, além dos gols internacionais, o Momento Verona, regras do futebol, goleiros abusados e muito mais, temos o boa noite e o destaque do nosso Moisés Lacerda. Boa noite, seu Moisés, veio de Palmeirense hoje, tudo bem? Boa noite, Ricardo, boa noite aos amigos da TV. Tudo bem, graças a Deus, né? E mais um final de semana chegando. Nós aqui da cidade americana já meio que apreensivos, mais uma partida do Rio Branco, já foram 4, 1 ponto conquistados. E se a gente for fazer mini metas, eu acho que o Rio Branco deveria fazer isso, né? A cada 5 rodadas, tantos pontos teremos que conquistar. Tem que começar a partir de agora diante da equipe do Juventus, que é um jogo dificílimo no domingo de manhã, né? Lá na Rua Javari, mas não tem outra alternativa. Se o Rio Branco quiser ainda sonhar com a permanência na Série A2, tem que começar a recuperação agora, senão depois não vai dar mais tempo. E o Juventus vem muito bem no campeonato, né? O Juventus é o 8º colocado e que avisar os nossos amigos de imprensa que forem lá que vão de boné, né? Porque as pombas habitam sobre as cabeças dos narradores esportivos lá na Rua Javari. Mas é um estádio simpaticíssimo, muito gostoso de transmitir lá os jogos, sem dúvida nenhuma. Domingo, 10 da manhã, tem Juventus e Rio Branco. Falamos em nome do Célio Automóveis. Quer comprar, vender ou trocar o seu veículo? Procure o Célio Automóveis, Avenida Paulista 207. E também conosco o Cetan, tomografia computadorizada e ressonância magnética. Procure o médico de sua preferência, né? Cada um de nós temos os nossos preferidos, aqueles que nos atendem bem, aqueles que a gente tem confiança, né? Porque o médico é a confiança que você tem nele, além da capacidade, é claro, de todos os médicos. A Americana é muito bem servida pelos médicos, mas na hora de fazer o exame, vá direto no Cetan. 2 unidades em Americana e 2 também em Santa Bárbara do Oeste. Falando em médico, com muito prazer, estamos recebendo aqui mais uma vez o nosso querido doutor Rogério Panhoca, otorrinolaringologista, acima de tudo, da capacidade e tudo, é nosso amigo. Então hoje ele vai falar sobre projetos sociais, vai falar sobre Zika vírus, vai falar também sobre otorrinolaringologista, que é a sua especialidade. E, repito, um grande amigo da casa, nosso amigo particular, veio aqui dessa noite nos dar o prazer da audiência. Boa noite, doutor, obrigado novamente por estar aqui. Eu que agradeço, e é sempre uma grande honra estar aqui cercado de amigos. E de cabeça meio inchada, porque o Palmeiras parece que não vai indo bem, né, doutor? Como a gente diz, é pé ante pé, devagarzinho eu acho que o nosso Verdão se acerta. Se acerta ainda, tá certo. Ontem o Carlinhos Gozolei até mandou um WhatsApp aqui, ao vivo, na hora do programa, falou, será que o Palmeiras agora vai? Eu falei, eu acho que não, viu? Mas estão querendo derrubar o técnico, eu acho. Depois do que ele fez com o Leandro Almeida lá, já o Robinho pôs a boca no trombone, tiraram o Robinho no segundo tempo. Não sei não, alguma coisa deve acontecer por lá. Mas nós falamos sempre também em nome da Câmara Municipal de Americana, que a Câmara ajuda-nos a combater de vez o mosquito transmissor da dengue, do Zika e do chikungunya em nossa cidade. Precisamos do seu empenho, não acumule água em pneus, garrafas, vasos e outros recipientes. Mantenha-os sempre limpos e fechados. Cidadão consciente e participativo, Câmara Municipal de Americana e você contra a dengue. Aproveitando que o doutor está aqui, antes do nosso primeiro intervalo, realmente a preocupação com essas doenças a gente tem que ter muito cuidado com elas, né, doutor? Não, com certeza. Esses vírus, os flavavírus, esses 3 vírus que, vamos dizer assim, estão se tornando epidêmicos em função da sua transmissão muito fácil por um mosquito que praticamente habita com muita facilidade, nós temos que ter uma atenção especial nesse momento
com a chegada e disseminação do Zika vírus, que é um dos 3 principais que o Aedes aegypti transmite. Tá? O Zika, particularmente, eu até brincava antes da gente começar a gravar, que até 2 anos atrás a gente dizia que era o mais bonzinho dos 3, por ter um quadro clínico bem mais leve, por ter um quadro clínico muitas vezes que é imperceptível, né, com duração curta de 1 semana, e que de uma hora para outra começou-se a notar a relação dele com uma doença muito importante quando ele acomete uma mulher grávida, que é a microcefalia. E outras também, que as alterações oculares já estão sendo documentadas nessas crianças. Então, aquele que era o mais bonzinho agora é o grande vilão dos 3. E sobre isso nós vamos realmente ter que falar bastante para a comunidade. Sem dúvida, qualquer um de nós, não existe pessoa imune, qualquer um de nós está sujeito a pegar um desses 3 vírus. Sem dúvida, tá? Eu diria, eu tenho uma frase meio forte que às vezes até sou criticado. Eu digo que essas 3 doenças, elas são também doenças da cidadania, tá? Por quê? A prevenção dessa doença, ela passa por atitudes de cada um de nós. A gente sabe que o poder público tem que atuar, a gente sabe que o poder público tem uma força muito grande para coordenar essas atuações de prevenção, que não é em cima do vírus, né? A gente só consegue fazer essa prevenção, por enquanto, em cima do seu vetor, do mosquito. Tá? E essa prevenção, ela pode ser e deve ser coordenada pelo poder público, mas de nada vai adiantar se não houver a participação de todos os cidadãos, de todos nós. Então eu digo que essa doença também pode ser chamada uma doença de cidadania. Porque eu sempre digo aqui, não adianta nada você fazer limpeza na sua casa, deixar tudo em ordem. Você olha por cima do muro, tem uma casa lá abandonada, uma casa para alugar com água na piscina, água parada, e o proprietário não toma cuidado com isso, realmente complica. Então tá aí, cidadão consciente e participativo, através da Câmara Municipal de Americana, tá aí o site para você, câmara-americana.sp.gov.br. Nós vamos ao nosso primeiro intervalo, na sequência voltamos com gols, bate-papo com o doutor Rogério Panhoca, falando do projeto social lá do Colorado, também sobre otorrinolaringologia, as doenças mais comuns que acontecem com as crianças, né? Que tipo de doenças elas têm mais frequentes, assim, para procurá-lo no consultório. E o Moisés Lacerda, é claro, analisando aqui também os jogos dos campeonatos pelo Brasil e pelo mundo. Voltamos dentro de 1 minuto. Vamos lá, Gustavo Ferreira, e a gente volta já já. CETAM, Centro de Diagnóstico por Imagem. Tomografia computadorizada. Ressonância magnética com aparelhos de última geração. Profissionais especializados na realização dos seus exames. Laudos fornecidos com absoluta precisão pelos doutores André e Rodney. Atende convênios e particulares. CETAM, em Americana, Rua Presidente Vargas, com Domingos Nardini, na Vila Pavã. Telefone 3475-3111. Avenida Brasil 263, ao lado do Hospital São Lucas. Em Santa Bárbara do Oeste, Rua Riachuelo, 1151 no centro e Rua Alice Aranha de Oliveira, 46 na Vila Maria. Faça como eu, tomografia computadorizada e ressonância magnética é no CETAM. O Americana Contábil tem atendimento rápido e eficiente para os seus clientes e conta com uma equipe de profissionais altamente especializada para cuidar muito bem da sua empresa. Ambiente agradável para melhor rendimento dos seus funcionários. A Americana Contábil está há mais de 40 anos no ramo. Telefone 3408-8270. Americana Contábil tem estacionamento próprio. Rua Quintino Bocaiúva 929, no Santa Catarina, em Americana. A direção do Roque Pereira. A Bandini Lar e Construção mostra a você alguns dos seus departamentos. Iluminação, lustres, arandelas, iluminação externa e muito mais. Pisos e revestimentos das melhores marcas, com várias opções e preços especiais. Setor de metais com linhas modernas para todos os ambientes. Louças sanitárias com estilos diferenciados. Área gourmet com produtos de última geração.
No andar superior tem o setor exclusivo, ambiente climatizado, com linhas especiais e atendimento personalizado. Projetista à sua disposição sem pagar nada mais por isso. A Bandini tem o maior estoque da região e entrega gratuita. Bandini Lar e Construção, Rua Igaratá 55 no Ipiranga. Telefone 3475-7777. Muito bem, estamos de volta com o nosso Shop Spots e falando sobre a doença Zika vírus aqui, né? Acaba de ler na internet que a Venezuela confirma 3 mortes ligadas ao vírus da Zika no país. Coisa realmente tá feia. E outra coisa aqui que os torcedores do Santos, revoltados com a contratação de Robinho pelo Atlético Mineiro, picha a imagem do menino, menino ainda, mas lá no centro de treinamento do Santos tem a foto dos meninos da Vila. Então os torcedores revoltados acabaram pichando. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, né, Moisés? Teria que pichar, então, começa a pichar o Neymar, outros jogadores que estiveram no Santos e que optaram por jogar em outros países e outros clubes. Gente, o Santos pagaria pro Robinho 600, eu não sei nem se 600 mil, porque 200 mil o Santos arcaria. 400 mil viria de uma empresa que até hoje ninguém sabe o nome dessa empresa. Eu descobri ontem. Descobriu? Chama Dry World, não, isso que vai patrocinar a camisa do Atlético Mineiro. No Santos. O presidente falou o seguinte, ó, te dou 200 e os outros 400 virão, né, de uma empresa patrocinadora que vai arcar com esses 400 mil. A advogada Robinho falou, me fala a empresa que é, eu preciso saber, né, garantias de que vai receber. Ninguém sabia, nem o presidente sabia o nome dessa empresa. Pô, o cara vai ganhar 800 pau. Aí você fala que o cara é mercenário? Sinceramente, eu não vejo por esse lado, não. E enquanto ele vestiu a camisa do Santos, ele muito bem representou, ele levou o Santos ao último título paulista. Então, eu acho que que o torcedor ele é passional. E obviamente vai acontecer isso não só com o Robinho ou com outros jogadores. Os jogadores que saíram do Corinthians, também, alguns deles foram pichados, mercenários, essas coisas. Mas não, hoje, do jeito que está o mercado da bola, não dá para você recusar uma proposta melhor. Amor é uma coisa, profissionalismo é outro. Posso amar um time, mas eu sou profissional e vou jogar para quem mais me paga. E nós vivemos um mundo capitalista, né? Vivemos em função do dinheiro. Se o cara tem 2 anos de contrato na China, por exemplo, volta com 20 milhões de dólares para casa, você como jogador aceitaria, doutor? Ah, com muita facilidade. E o cara fala, vai sumir da seleção brasileira, não vai jogar mais, porque lá o futebol é escondido. Mas daí ele volta, ele vai com 23, 24 anos. Faz um contrato de 2 anos, com 26 ele vem aqui, escolhe o time que ele quiser jogar, monta o que ele quiser para ganhar um dinheiro extra e a terceira geração dele está em ordem, né? É uma profissão e deve ser encarada dessa maneira. Quer dizer, não dá para ter mais aquela coisa só do sentimento quando se trata de uma questão profissional. Do mesmo jeito que você pode e deve cobrar o atleta a sua postura profissional dentro e fora do campo, né, você também deve dar ao atleta o direito de ele ter a sua opção de procurar o que é melhor para o seu gerenciamento de carreira. E hoje existe até eu não diria uma briga, mas um debate até interessante, já ouvi comentaristas de um lado, né, falando pró-seleção, outros, não, o cara tem que realmente buscar a situação financeira melhor. E até para exemplificar, doutor, o senhor que mexe com N garotos no projeto. Se você hoje, penso eu, posso até estar redondamente enganado, antigamente o cara falava assim, eu começava a vestir como nós vestimos a camisa do Rio Branco quando era juniores. Qual que é o seu sonho? O sonho era chegar no profissional. E depois, chegar na seleção brasileira. Hoje você pega qualquer moleque que está iniciando, qual é o seu sonho? Meu sonho é jogar no Barcelona, no Real Madrid, é comprar uma casa para minha mãe, né? Então mudou, não tem mais aquele... E outra, a seleção brasileira a gente tem que entender o seguinte também, né? Você pode estar ou não dentro dela, mesmo com muita qualidade ou não. Se de repente você for aí, né, bem apadrinhado, você vai na seleção. Porque na seleção já tive Firmino, já teve um monte de jogador aqui. E no projeto, o senhor vê isso daí também, não? No projeto a gente está, obviamente, num nível anterior a isso, né? O objetivo do projeto nosso lá é muito mais você formar cidadãos. Social. Tá? Né? É o objetivo primeiro, formar cidadãos. Agora, no mundo atual, não cabe mais aquele amadorismo, até mesmo para você montar e gerenciar um projeto social. Tá?
Quer dizer, então, se você está montando um projeto social para ensinar, abre aspas, ou gerenciar a habilidade de uma criança no futebol, você tem que dar condições reais para que ele desenvolva aquilo de maneira forte, de maneira correta. Você permeia com a cidadania, você permeia com atitudes para que ele realmente cresça no futebol, mas não só no futebol, cresça também como pessoa, como cidadão, né? Mas você tem que dar para ele sim uma condição dele chegar àquele que é o objetivo de todo garoto, né? Quem aqui não sonhou em ser um jogador de futebol, né? Então, nesse ponto que o Colorado está, dia após dia, tijolinho por tijolinho, como daquela primeira vez que eu falei, crescendo e crescendo de maneira bem consistente. Agora, doutor, quais são as condições que o Colorado dá para que esses meninos, de que idade? Que idade? Hoje nós estamos dos 6 aos 16 anos. 6 aos 16. O que o Colorado oferece para essas crianças, esses jovens, adolescentes, né, que vão lá praticar o futebol? Eu acho que o mais importante, vamos começar do primeiro. Posso dizer que é uma das poucas escolinhas de futebol que não cobra absolutamente nada da criança. Quando a gente fala não cobrar nada, não é só não cobrar a mensalidade. Tá? Se você vai... Tem várias escolinhas que não cobram mensalidade, mas a equipe vai jogar numa outra cidade e pega o dinheirinho dos pais para vaquinha para o ônibus. Ou, olha, para jogar aqui não tem mensalidade, mas vamos comprar a camisa da agremiação. Não, o Colorado começa com aquela premissa. Se a gente tem, a gente vai. Se a gente não tem, a gente fica por aqui. Mas as crianças não podem ter custo nenhum para jogar no Colorado. Essa é uma proposta, desde que eu comecei lá, a gente preza e preza muito. Então, isso já dá uma universalização de oportunidades. Tá? Então, não tem aquele menino que porque ele pode mais, ele vai ter uma chance maior. Né? Esse é o primeiro. Depois nós montamos uma estrutura muito interessante. Nós temos como voluntários, como parceiros voluntários, 2 preparadores físicos. Tá? A gente sabe que a preparação física, ela só vai começar naquelas crianças 12 anos para cima. 12 anos para baixo não existe preparação física, inclusive isso não é legal, até, né? Inadequado. Tá? Mas aquelas crianças que já estão com a gente, elas já começam a ter a preparação física a partir dessa idade. Os 3 profissionais que fazem a gestão, vamos dizer assim, são os técnicos, são profissionais absolutamente capacitados. Tá? Eu tenho aproveitando até para mandar um grande abraço para o seu Zé Pulga, que também foi convidado para vir, mas por problemas pessoais não veio, que eu diria que é o manager, tá? De toda essa parte técnica, tática do Colorado. Tá? Tem o Messias, tem o Zé Walter, tem o Didi, tá? Todos eles com larga experiência e muito conceituados. Quer dizer, essa parte o Panhoca não se mete, que é o dentro de campo. Agora, o fora de campo a gente está por trás, sim. Então, nós temos uma assistente social trabalhando lá com a gente, temos uma psicóloga que está cada dia mais ativa também, quer dizer, os técnicos, as próprias crianças, às vezes detectam um amiguinho que está com algum problema, levam o problema para o treinador primeiro, o treinador traz para mim e a gente gerencia para que eles sejam também atendidos no âmbito psicológico. Tá? Temos uma jornalista que nos ajuda com uma coisa que eu acho muito legal, que é o Clube do Livro. Então, aquelas criancinhas pequenininhas, a gente está agora numa fase até muito legal. A gente distribui o livro, deixa eles lerem, e depois de 1 mês e meio, no caso agora quase 2 meses por causa das férias, a gente chama de volta e pergunta o que eles entenderam do livro. O primeiro livro é um livrinho muito legal, chama Meu Cachorro é um Ponto Esquerda. E é do Luiz Fernando Veríssimo. Quer dizer, você junta um tema que é absolutamente adequado para aquelas crianças com um escritor que, vamos dizer assim, dispensa comentários. Né? Então, eu particularmente estou muito ansioso, porque sábado agora é o retorno. Vamos ver o que essa criançada entendeu do livro. Quer dizer, fora isso, o que a gente faz? Nós temos alguns parceiros, se me permitirem, Com certeza. Eu vou citar. A PQA, do nosso grande amigo Manezinho, é uma delas. A Unicred, que eu chamo de Colorado Unicred, de tão importante que ela é para
para a gente, tá? E a Unicred vai começar a oferecer esse ano para os pais curso de educação financeira. No que a gente acha isso interessante? Tá? Aquelas crianças maiores, aquelas que já estão no chamado bico da pirâmide, né? Quer dizer, já chegando num nível de potencial profissional maior, não é só a criança que a gente deve cuidar. A gente deve cuidar também do que vai acontecer com essa criança quando ela tiver que sair do Colorado. Então a gente começa a preparar a família para ajudar a gerir a carreira profissional dessa criança. É um negócio também muito interessante. Envolve a família toda, né? Não só o atleta, como os familiares. Exato. E aqueles meninos que, como todos nós sabemos, que o mundo do futebol é um mundo difícil. Ele não é um mundo para todo mundo. E eu tenho muita criança lá. Eu também tenho a honra de dizer que aquela criança que chegou aos 17 anos não conseguiu realizar seu sonho e vai precisar cair no mercado de trabalho, o Pague Menos, que é outro grande parceiro da gente, oferece 4 primeiros empregos para as crianças do Colorado quando já estão saindo e não conseguiram o intuito. Então nós estamos com um começo, com um meio e com um fim, seja social, seja profissional. Nós estamos com o Sub-15 do Rio Branco, né? Já nos preparando, a semana que vem começamos a disputa da Copa Ouro, mas logo em abril começa o Campeonato Paulista, quer dizer, então nosso Sub-15 e também uma parceria com o Sub-17, que está com o Sandro Hiroshi, né? Oferece uma oportunidade de visibilidade indiscutível para essas crianças, que é a disputa de campeonatos oficiais da Federação Paulista de Futebol. Muito bem, está vendo aí que o Projeto Colorado é um projeto completo, né? Desde assistência com a criança quando chega, departamento médico, trabalho com os pais, trabalho de leituras, preparando realmente essas crianças para o futuro, que é muito importante. Parabéns aí ao Pague Menos por essa iniciativa, porque o primeiro emprego é que nem a primeira namorada, a gente nunca esquece. Daí o cara põe lá no currículo, tem que ter experiência disso, daquilo e tal, mas se ele não teve o primeiro emprego, como é que ele vai ter tudo aquilo de experiência? Né? Então o Pague Menos oferece isso aí para os jovens que saem da equipe do Colorado e a gente fica muito feliz com essa atitude. Parabéns aos diretores aí do Pague Menos. Nós vamos aí a uma primeira rodada de gols, na sequência voltamos com o doutor Rogério Panhoca, vamos colocar aí gols internacionais para você, para dar uma alegrada ainda mais no nosso programa. Gustavo Ferreira, nosso diretor de imagens, põe Imagens Sport TV, edição do Fábio Kogac na sua tela, vamos ver. Festa à altura do show que vinha pela frente. Segura esse contra-ataque. Lars Stindl só empurrou pro gol o passe do azar na boca da pequena área. Tão fácil, teve aquele gol até minha tia Leila faria. Christiansen, 2-0. Depois da cobrança do escanteio, Christiansen nem precisou subir para fazer o terceiro do Borussia. Ostunali levou o pisão na área. O peruano Cláudio Pizarro foi lá e diminuiu. Lars Stindl desequilibrado na área pelo Vestergaard, mais um pênalti. O brasileiro Rafael foi lá e transformou o placar em goleada. Para fechar com pintura, Nordtved fez isso aí, 5-1. O Mönchengladbach continua em sexto a 1 pontinho do G4. Quem abre o grupo dos 4 melhores agora é o Schalke, que passeou contra o Wolfsburg. Huntelaar experimentou de fora e o goleiro não chegou a brilhar não, viu? A cobrança de falta do Johannes Geis, ele até se saiu melhor. Mas como a batida foi perfeita, 2-0 azuis. Alessandro Schoff recebeu sozinho e fez o último gol do Schalke, 3-0. Editor, agora aquela música pastelão, por favor. Porque o Lewis Holtby do Hamburgo tá precisando melhorar a intimidade dele com a Redonda. Eita, levou uma mordida da bola, rapaz. E pode seguir nesse clima porque Bayer Leverkusen e Bayern de Munique, 79 gols juntos no campeonato, não fizeram nenhumzinho na rodada. Pode isso? Não pode. Nem Chicharito, nem Lewandowski. E ainda teve expulsão. Garrancho pra
Todo mundo! Muito bem, indo a Brotas, hospede-se no Hotel Fazenda Roseira. É um hotel muito bonito, com chalés, piscina, lugar para você pescar, passeios de carro de boi e muito mais. Você pode entrar no site hotelfazendaroseira.com.br, que está aí embaixo do seu vídeo, ou ligar para 14, o DDD 3653-8534. E na hora de fazer os passeios, faça na Vaca Náutica, uma empresa que está há muito tempo no ramo, lá em Brotas, e com tranquilidade você faz os passeios turísticos lá, rafting, boia cross e muito mais. Hotel Fazenda Roseira e o passeio na Vaca Náutica rafting.com.br. É só entrar aí no site e você sabe todos os detalhes de lá. O jogador Bolanhos, que jogava no Emelec do Equador, acaba de ser contratado pelo Grêmio. Ele estava em dúvida porque vários clubes brasileiros interessados no seu concurso, né? Mas o Eraso, que jogador que foi do Grêmio, está atualmente no Atlético Mineiro, falou, não, pode acertar com o Grêmio, que lá a coisa é séria. E ele acabou realmente acertando. O Sevilha vai ser o clube que vai decidir a Copa do Rei lá contra o Barcelona. Então serão 2 jogos, né? Barcelona e Sevilha. O Sevilha luta pelo seu 6º título da Copa do Rei. Moisés, a sua pergunta aí ao nosso doutor Rogério. Doutor, voltando agora, né, o problema da Zika, para mim virou meio que peste, essas coisas estão acontecendo, juntando ao esporte. Nós teremos aí a Olimpíada, tem muitos países já, né, com medo danado de enviarem os seus atletas para cá. Você acha que realmente até as Olimpíadas as coisas podem, eu não diria eliminar, serem eliminadas não serão, mas modificadas de uma tal maneira que dê tranquilidade para os atletas chegarem aqui no Brasil? Bom, vamos lá. Eu particularmente não acredito. Se você oferecer ou você fazer uma publicidade de que o Brasil vai oferecer uma segurança do ponto de vista infectológico para os atletas, eu acho muito difícil. É claro que, como eu disse, a coordenação estatal pode fazer a diferença, sim, para minimizar esses riscos. Mas eliminar esses riscos, realmente eu não acredito, não. Tá? Haveremos... os atletas correrão determinado risco, Isso. Mas do ponto de vista bem prático, eu diria que é um risco que pode ser admitido diante do tamanho e da importância que tem o evento Olimpíada na vida de um atleta profissional. Tá? Mas eu tenho absoluta segurança que nenhum médico sério iria dizer para um atleta que ele vai vir aqui isento de risco relacionado a dengue, zika e chikungunya. Não, isso eu não vejo como algo plausível a tão curto prazo e diante da forma com que isso se transmite, né? Picada não pernilongo. Inclusive os Estados Unidos, né, queriam proibir os atletas de virem para cá. A goleira lá, a Solo lá, disse, eu se depender de mim eu não vou. Eu prefiro a minha saúde do que disputar a Olimpíada. Mas ela pode contrair lá também. Então, mas é claro que a opinião ela é individual, né? Mas há que se ter, obviamente, não só aqui do nosso país, eu não diria garantias, porque o doutor acabou de dizer que realmente não haverá essas garantias, mas que eles possam vir e pensar realmente na parte esportiva, que depois, se de repente acontecer, aí não tem como, né? Exato. O que eu acho também muito importante, vou pegar um ganchinho, tá? Como o Ricardo diz, ele fala que eu gosto de ser polêmico. Eu acho que diante dessa situação, existe uma mensagem que eu gostaria de passar para os telespectadores, inclusive não tem nem muito a ver com o esporte. Mas hoje, sem sombra de dúvida, vamos lá, se eu tivesse uma filha que estivesse com um planejamento para engravidar, eu sugeriria que não engravidasse. Então, essa mensagem eu gostaria de passar. Eu acho que esse não é o momento para que aquelas famílias que realmente fazem um planejamento familiar escolham como um momento para ter um filho. Aí vem aquele outro lado. Ah, mas eu já estou grávida. Então, você tem realmente que se cuidar mais. Tá? O alarmismo também é uma coisa muito ruim, o pânico, né? É também uma coisa muito ruim. Então, está grávida se protege. Use sempre manga comprida, tá? Use o protetor
repetidas vezes, né, o repelente, perdão, repetidas vezes nas áreas expostas, dorso de mão, às vezes use meias um pouco maiores, não se preocupe muito com a moda, calças compridas, quer dizer, mas com um calorão desse? Com um calorão desse, sim, se você está grávida, principalmente nos primeiros meses da gestação, essa é a vestimenta da moda para esse período do que a gente está vivendo, sim, sem sombra de dúvida. É claro, acompanhamento da gestação, fazer o pré-natal tudo direitinho, mas, reitero, para aquelas famílias que fazem um planejamento familiar, eu, particularmente, como médico, não acho que seja um momento adequado para que no planejamento familiar aquela família planeje um nenê. Deixe as coisas evoluírem, porque mesmo a medicina não está ainda com todos os dados sobre o Zika. Tá? Porque isso ataca a microcefalia na criança. E o que vem a ser, para os leigos principalmente, o que vem a ser a microcefalia? Bom, vamos lá. Como eu disse, até um tempo atrás a gente achava o Zika mais bonzinho deles, né? Por causa do quadro clínico. Agora descobriu-se uma relação. Não são todas as mulheres grávidas que só porque são grávidas que vão ter nenê com microcefalia. Microcefalia, o próprio nome diz, micro, pequeno, céfalos, cabeça. É uma síndrome congênita, ou seja, a criança nasce com um diâmetro encefálico, não só na parte óssea, mas também na massa encefálica, menor do que o que é esperado. O desenvolvimento do sistema nervoso central não acontece de maneira completa e nem de maneira satisfatória. É uma síndrome muito séria, por isso que eu não tenho nenhum medo de me expor e colocar. É sério, tem que se proteger, não é hora de engravidar. Tá? E tem muita coisa para ser descoberta, tem muita dúvida que a medicina ainda não respondeu. Nós temos na América Central e Caribe um número grande de Zika diagnosticado e com um número muito pequeno de microcefalia, ou quase nenhuma descrita. Então tem muita interrogação que ainda vai ser elucidada. A microcefalia, por exemplo, é aquela que chamou mais atenção, mas devagarzinho estão se descobrindo outras coisas. E o que ela causa na criança? Um déficit, vamos dizer assim, variado, dependendo do grau da microcefalia, mas é um déficit neuropsicomotor em graus variados. Tá? Isso, vamos dizer assim, tem muita coisa a ser descoberta, mas dá para a gente inferir, dependendo da idade gestacional que ela pegou a Zika, se for mais precoce, as alterações podem ser mais intensas. Se for mais um pouquinho na gestação um pouquinho mais desenvolvida, elas podem ser menos intensas. Mas até isso ainda não está totalmente claro. Quer dizer, nós estamos num momento meio nebuloso do ponto de vista científico para a compreensão exata do que acontece, de como acontece e qual vai ser a consequência. Tá? Então, nesse momento nebuloso, que esforços mundiais estão começando a ser feitos, né, para entender e melhor conduzir essa epidemia, que eu acho realmente não é a hora de engravidar. Por isso que a gente sempre fala que os governos, quando cortam investimento em pesquisa. Uma burrada do mundo, né? Vamos diminuir pesquisa e tal. Daí, se tiver grana realmente para investir, a capacidade do homem, quando usada para o bem, realmente descobre aí curas impressionantes, né? Então, eu acho que o governo realmente tem que investir em pesquisa, sem dúvida nenhuma. Quantas doenças que aparecem aí, de repente aparece a vacina, né? Então, graças aos investimentos em pesquisa. Bem, nós falamos em nome do Colégio Objetivo, 30 anos de Americana, e tem também os cursinhos especiais para Medicina e Engenharia. Procure o Colégio Objetivo em Americana, Avenida da Saúde 833, telefone 3478-8080. Procure o médico de sua preferência, mas na hora de fazer os exames, faça no CETAM. Tomografia computadorizada, ressonância magnética, 2 unidades em Americana e 2 também em Santa Bárbara do Oeste. Cidadão consciente e participativo, ajude-nos a combater de vez o mosquito transmissor da dengue, zika e chikungunya em nossa cidade. Precisamos do seu empenho, não acumule água em pneus, garrafas, vasos e outros recipientes. Mantenha-os sempre limpos e fechados.
Qualquer informação, Câmara Municipal de Americana, está aqui, ó, câmara-americana.sp.gov.br. Você fala com o seu vereador, também dê ideia para o seu bairro. Olha, no meu bairro tem uma casa abandonada, tem muito mato, tem pneu com água parada, enfim, ajude a melhorar a nossa qualidade de vida e a prevenção. Primeiro, prevenir, porque a melhor coisa é prevenir, tá certo? Então é a Câmara Municipal, cidadão consciente e participativo. Vá até a Câmara, converse com o seu vereador, dê sugestões, ideias também para melhorar a nossa cidade. Não só aqui de Americana, como em todas as cidades que sintonizam a nossa rede TVI. O doutor Rogério Paioca, crianças de 5, 6 anos até 16, 17 anos participam do projeto do Colorado. Você nota, por exemplo, que a criança acaba não correndo tanto quanto outra, elas respiram de forma equivocada e tal. Quais os problemas mais comuns na sua área de otorrinolaringologia que a criança tem? Vamos falar mais no popular, né? Carne esponjosa, tem a narina tampada e tal. Quais os casos mais comuns para que as mães que estejam assistindo, os pais, saibam diagnosticar pelo menos o seu filho e levar até um especialista? Aqui pergunta legal. Bom, vamos lá. A primeira coisa que eu peço para os pais perceberem na criança, não necessariamente aquela criança que vai ser um esportista, que gosta de esporte. Tá? O esporte é muito saudável para a criança, principalmente se ele tiver um apego recreacional junto com o esporte. Mas a primeira coisa é, olhe o teu filho dormir. Tá? A criança que dorme de boquinha fechada, respirando suavemente e sem esforço pelo nariz, ela já está, vamos dizer assim, com muitos diagnósticos afastados. Tá? A respiração ela deve ocorrer pelo nariz, tá? A criança ela respira suavemente, principalmente quando está dormindo, suavemente, tá? Isso é o normal. Qualquer coisa diferente disso, uma criança que frita na cama, como eles dizem, aquela criança que dorme de boca aberta e roncando, opa, o sinal amarelo está ligado. Tá? Disparadamente, a patologia que mais acomete a criança e que causa a chamada respiração oral, tá? É a adenoide, o aumento da adenoide e o aumento da amígdala palatina. Tá? A adenoide e a amígdala são órgãos linfáticos, órgãos de defesa do nosso organismo. Todas as crianças têm. Tá? Só que elas têm que ter um tamanho que permita que o nariz funcione adequadamente, que o nariz seja o porta de entrada para o ar chegar até as vias respiratórias inferiores, fazendo o papel que ele tem de aquecer o ar, de filtrar o ar, tá? De levar o ar adequadamente para a via respiratória inferior. Quando isso não ocorre, quando você tem lá atrás, no fundo do nariz, um bloqueio por conta do aumento dessa adenoide, a criança tem que respirar, ela vai respirar pela boca. Pronto. Perdemos o fator defesa com relação a filtro. Perdemos o fator defesa com relação a equilíbrio de temperatura. Ou seja, a criança já vai estar jogando para a via respiratória inferior um ar não filtrado e um ar, vamos dizer assim, não tão equilibrado com relação à temperatura do corpo. Ou seja, você já perdeu duas importantes funções do nariz. E mais importante ainda, tá? A criança que respira pela boca, ela desenvolve o andar médio de face de maneira diferente da criança que respira pelo nariz. Espera aí, vai mudar a aparência física do meu filho só porque ele respira pela boca? Com todas as letras. Sim, irá mudar. Tá? O céu da boca vai ficar mais fundo, o andar médio de face vai ficar mais fino e a tendência é que o rosto também fique diferente. Fala, nossa, mas isso é muito importante. É por isso que eu estou aqui, para alertar que realmente isso é muito importante. A criança que respira normal, ela dorme de boca fechada, ela respira suavemente pelo nariz e tem um sono tranquilo. Isso é o normal. Qualquer coisa diferente disso, procura o pediatra da criança, o pediatra vai saber se tem que encaminhar para o especialista ou não. Não é só a amígdala adenoide, tem muitas outras doenças que podem estar fazendo
esse bloqueio nasal, mas em termos práticos. Veja teu filho dormir. Dormiu gostosinho, já é um ponto muito positivo para que seja uma criança com desenvolvimento normal. Dá para perceber isso na atividade física, doutor? Dá para perceber em várias outras coisas, não só na atividade física, até na atividade escolar. Opa, como assim? Sim. Durante o sono é que a criança aprende. O que é isso? Nós temos várias fases do sono. Uma delas chama sono REM, é o sono paradoxal. Tá? É nessa fase do sono que aquilo que a criança viu na escola, ela vai literalmente aprender. As informações, elas mudam lá dentro do sistema nervoso central de uma área para outra. Daquela área do eu ouvi para a área da memória, eu aprendi. Tá? Quer dizer, então o sono é a hora que a criança aprende de verdade, quando ela vai guardar as informações na memória. Aquela criança que frita na cama, dorme de boca aberta, ronca demais, faz a que a gente chama da apneia infantil, ela não consegue chegar adequadamente no sono REM. Então ela prestou atenção na aula, ela viu tudo, mas ela guardou pouca informação. Ela não aprendeu. Então não é só a questão do esporte, não. Tem a questão do esporte, mas tem a questão escolar envolvida nisso. É por isso que eu acho que realmente há uma informação muito importante para passar para todo mundo. Então tá dado o recado aí, se eu tiver algum problema desse com seu filho, procure o pediatra e, como o doutor disse, ele vai encaminhar ao especialista para cuidar realmente da saúde do seu filho. Aqui no nosso programa também saúde, negócios e muito esporte. Nós vamos a um rápido intervalo, na sequência voltamos com mais esportes para você e também saúde com o doutor Rogério Panhoca, otorrinolaringologista. Voltamos já. Bandini Lar e Construção possui vários departamentos à sua disposição. Iluminação, pisos e revestimentos, metais, louças sanitárias, área gourmet, setor exclusivo. E ao lado da loja principal tem a Bandini Portas e Janelas. Lançamentos diferenciados para você escolher linhas especiais. Possui também área de lazer com mesas, cadeiras, churrasqueiras de diversos tamanhos e modelos. Bandini Portas e Janelas, ao lado da loja principal, na Rua Igaratá 55, no Ipiranga, telefone 3475-7777. CETAM, Centro de Diagnóstico por Imagem, tomografia computadorizada, ressonância magnética com aparelhos de última geração, profissionais especializados na realização dos seus exames. Laudos fornecidos com absoluta precisão pelos doutores André e Rodney. Atende convênios e particulares. CETAM, em Americana, Rua Presidente Vargas, com Domingos Nardini, na Vila Pavã. Telefone 3475-3111. Avenida Brasil 263, ao lado do Hospital São Lucas. Em Santa Bárbara do Oeste, Rua Riachuelo, 1151, no centro, e Rua Alice Aranha de Oliveira, 46, na Vila Maria. Faça como eu, tomografia computadorizada e ressonância magnética é no CETAM. Muito bem, estamos de volta com o nosso Shops Pods, dizendo que a Ponte Preta contratou o goleiro César da equipe do Flamengo e também o lateral esquerdo Reinaldo do São Paulo. São as novas contratações, já que a Ponte não ganhou nenhum jogo ainda, tem apenas um empate e está muito mal no campeonato. Já começam a cobrar principalmente o técnico Vinícius Eutrópio. A Ponte que empatou, deixa eu ver aqui para você, ela tem apenas um ponto. É a quinta colocada do grupo B, que é o grupo do Palmeiras, São Bernardo, Novo Horizontino e Ituano. E ontem o Corinthians jogou e venceu por 2-1 a equipe do Capivariano. O Capivariano teve um pênalti não marcado, um gol anulado, e daí estava certo, porque o atacante que na hora de cabecear a bola bateu no zagueiro do Corinthians e depois bateu no atacante do Capivariano. Então o jogador de Capivari estava impedido, acertou o árbitro na marcação desse impedimento. É hora de comprar, vender ou trocar o seu veículo? Vá procurar lá no Célio Automóveis. Célio Automóveis, Avenida Paulista, tá aí, ó, fachada bonita do Célio Automóveis. Tem veículos nacionais importados,
tem veículos médios, populares, veículos, caminhonetes, olha esse Audi aí importado, esse que o Moisés vai comprar logo, logo, ó. Se Deus quiser. Tá vendo? Aí os carros do Célio Automóveis, tem o Honda Civic e o Honda City também, você pode procurar lá. Às vezes você vê as fotos aí e fala, eu queria aquele Onix preto ali, por exemplo. Como ele vende muito, pode não ter o veículo no momento, mas ele encontra para você da melhor qualidade. E o Célio está há muitos anos no ramo, o que garante a compra do seu veículo. Esse Jeep aí, Renegade, que é o sonho do momento da rapaziada aí, ó. Esse Jeep Renegade diesel, é muito bonito esse carro e faz mais de 16 quilômetros com litro. Procure o Célio Automóveis, Avenida Paulista 207. Lá o melhor negócio em veículos para você. Alguma pergunta aí para o doutor Rogério Panhoca, meu caro Moisés? Sim, claro. Doutor, eu acho que esse projeto é maravilhoso. Aliás, achei muito legal o detalhe seguinte, não atrelar a nota de escola para você jogar bola. É um envolvimento muito maior do que isso. E claro que vai como interatividade, o garoto vai lá, faz um único, mas nós, todo mundo, né, principalmente quem joga bola, gosta de competição. Na hora que entra para a competição, esses garotos devem entrar assim com uma gana, né? Desde os 6 anos. Você vai falar assim, não, nós vamos jogar contra o time tal, porque treino é treino, jogo é jogo. A verdade é essa, né? E a molecada aí a adrenalina já começa a ser mais alta. E esse crescimento também é muito importante, né? Não é só o fato de estar no projeto. Certo. A gente tem um cuidado interessante nisso que você falou, tá? A competição, ela é importante para as crianças maiores. Crianças pequenas nem sempre têm a mesma capacidade de gerenciar vitória e derrota do que a criança maior. Então, para as crianças menores, a gente tem que ter um cuidado muito grande na hora de escolher e na hora de fazer com que ela tenha tal da competição. É preferível que você não faça de forma a dar pressão para essa criança. Você não pode exigir resultado de jeito nenhum. Tem uma coisa que eu acho muito legal e que a gente já fez várias vezes lá no Colorado, e esse ano tem o projetinho que a gente está montando e que vai começar já agora com a volta das férias. Quando você marca um joguinho amistoso para aquela criançada de 6, 7, 8 anos, tá? A gente costuma, um pouquinho antes de terminar o jogo, você pega um sacão de bala e joga no meio do campo. Pode estar 5-0 para um time, 6-0 para o outro. A criançada esquece a bola e sai tudo correndo atrás da bala. Quer dizer, então você quebra para aquela criança que está perdendo o jogo, vamos dizer assim, a sensação ruim de eu perdi. Quer dizer, ela não consegue gerenciar muito bem a derrota. Ela não perdeu, ela ganhou bala. Tá? Então, é uma coisinha muito pequena, muito simples, mas que tem vamos dizer assim, uma importância muito interessante, muito grande para a criança pequenininha. Lógico, depois de uma determinada idade, como você tem um projeto social com vistas na excelência do esporte, tá? Isso tem que mudar, isso muda e isso vamos dizer assim, de certa forma, bastante estimulado, mas de uma idade para cima. Na criançada pequenininha, ele tem que estar lá para se divertir, é aquela hora que nossos técnicos, que são verdadeiros papais, verdadeiros olheiros, vamos dizer assim, do potencial atlético da criança, ficam observando, esse daqui no futuro vai ser bom, mas no futuro, naquele momento ele tem que ser tratado com o carinho e com o esporte como sendo a diversão dele, e não a obrigação de ganhar. Esse eu diria assim, é um diferencial grande que a gente tem em relação a outras escolinhas. Sem crítica, pelo amor de Deus, sim, mas a gente se preocupa com isso. Sim, até pela vontade de crescer, né? A vontade de chegar a ser um profissional, às vezes o próprio garoto ele se exige mais, mesmo sendo um garoto, né? Pequenininho, em formação, mutante, mas ele fala, não, eu quero chegar lá, porque sempre tem um que entende um pouquinho mais que o outro, e às vezes essa exigência acaba se perdendo dentro dele mesmo. Né? Exato. Esse é o papel dos técnicos que estão lá. Eles estão observando, eles estão vendo, estão anotando, estão cuidando, quer dizer, mas
a gente não pode pensar, quando a gente está lidando com criança, você não pode pensar só naquela criança que é habilidosa e que é boa de bola. Você tem que pensar também que você está inserido num contexto que tem a criança que não é tão boa de bola, que não é tão habilidosa, e você não pode trazer para essa criança coisas ruins. Você tem que tentar trazer, não é perfeito, mas tentar trazer o melhor para todas as crianças. Então são pequenas coisinhas, pequenos conhecimentos, vamos dizer assim, que fazem realmente a diferença de em estar num local ou em outro. Tá? Quer dizer, criança pequenininha, eu particularmente, tá? Principalmente 6, 7, 8 anos, tá? Eu acho temerário um nível de competição grande. Não pode ter, você tem que ter uma competiçãozinha, um joguinho amistoso, eles adoram, etc. E você tem que tentar, de alguma forma, quebrar aquele problema da gerenciar a derrota. Não tem maturidade emocional para gerenciar a derrota. Então você tem que quebrar. E esse jeitinho da bala eu acho fantástico, você gerencia, sai tudo contente, com aquele monte de bala na mão, e você quebra para aquela equipe que perdeu, para aqueles meninos que perdeu, quebra ou perdi o jogo. Eu não perdi o jogo, eu ganhei bala. Essa é uma situação muito legal, né? Porque, obviamente, que trabalhar com criança é um negócio fantástico. E eu, sinceramente, eu conheço o projeto, mas não a fundo da maneira que o senhor está dizendo aqui. Então, a gente tem que realmente parabenizar, porque vai muito mais além, né, do que você formar garotos para um dia, quem sabe, ser um jogador de futebol. Isso é muito importante. Ô, doutor, e como é que começou esse prazer, né, de abraçar essa causa no Colorado? Bom, eu começo de uma forma muito simples. Qual que é a definição de saúde? A definição de saúde para a Organização Mundial de Saúde é o bem-estar físico, social e mental. Tá? O que eu sempre fiz na minha vida profissional? Cuidei do bem-estar físico dentro do consultório, dentro do centro cirúrgico. O que eu fazia pelo social? Nada. Então, a minha forma de abraçar esse projeto é uma forma que eu encontrei de ampliar os meus horizontes profissionais também. Todos sabem que eu cuido preferencialmente no fim de semana. Todos sabem que a minha prioridade maior é a medicina, é a otorrinolaringologia, é a minha grande paixão na vida, é a minha profissão. Tá? Mas esse apêndice simplesmente tornou-me, ou pelo menos eu vejo assim, um médico mais completo. Não deixa de ser para mim uma forma de atuação médica. E eu gosto de fazer a minha medicina bem feita. Então eu tenho que tentar fazer aquilo lá bem feito, porque aquilo é um apêndice da minha medicina. Eu acho que hoje o senhor tirou, né, o doutor do consultório para ampliá-lo em outras situações, né? Que é a medicina. A medicina, ela não pode ser pequena. A medicina, na minha opinião, é uma arte, e é a arte mais bonita que vamos dizer assim, que eu vejo para a minha vida. E eu não posso cuidar exatamente daquilo de uma maneira pequena, eu tenho que expandir isso em várias outras frentes. E o Colorado, para mim, é realmente uma frente onde eu atuo de forma médica dentro da área social. Inclusive, seus filhos começaram jogando bola lá, depois pararam, mas você continuou o trabalho, né? Isso é outra coisa interessante, né? A gente conheceu o Colorado justamente porque a molecada foi lá. E eu só me permiti atuar de maneira mais direta, mais intensa, depois que eles pararam. Porque eles não são... depois que eles pararam. Por motivo óbvio, né? Quer dizer, a gente sabe que o ser humano às vezes tem uma certa maldade intrínseca. Ele está lá, ele está fazendo isso porque o filho dele joga lá. Tá? Então eu só comecei realmente a atuar na forma diretiva e tentar, vamos dizer assim, oferecer esse outro lado da minha profissão médica lá dentro do Colorado, quando eles pararam de frequentar lá. Isso é legal. Muito bem, estamos conversando com o doutor Rogério Panhoca aqui na nossa programação da Rede TVIM. Nós vamos a mais uma parte de gols para você dentro do nosso Shop Sports e voltamos já já. Gols internacionais na sua tela. Você lembra dele? Robert Kidiaba é goleiro do Mazengue, mas é ídolo em toda a República Democrática do Congo. Quer ver? Olha como a seleção do país comemorou o título da Copa das Nações Africanas. A torcida estava animada antes mesmo do apito inicial. Imagina então o tamanho da festa quando o Meshach fez 1-0 com essa pintura.
o herdeiro do Quidiaba no gol do Congo. Também herdou o estilo, hein? O Meshach fez 2-0 com outro bonito gol, dessa vez com direito a drible no goleiro adversário. E olha o Matampi comemorando o terceiro do Congo. Ah lá que diaba! 3-0, Congo bicampeão da Copa das Nações Africanas. Muito bem, mais uma parte de gols para você, em nome da Bandini Materiais para Construção, do Colégio Objetivo Americana, no OVA Academia, Americana Contábil, Célio Automóveis, Setan, 25 anos, de diagnóstico por imagem, Americana em Santa Bárbara do Oeste, e também a Câmara Municipal de Americana, que quer o cidadão consciente e participativo, principalmente para a gente combater o mosquito transmissor da dengue, zika e do chikungunya em nossa cidade. Não se esqueça, a Câmara-americana.sp.gov.br. Moisés, o seu boa noite e o seu destaque final. Bom, o destaque vai com relação aos clubes, né, que a partir da semana que vem, principalmente o Corinthians e o Palmeiras, começam a sua participação na Libertadores da América. Eu conversava com o doutor aqui antes de iniciarmos o programa, e pelo que eu vi de São Paulo, pelo que estou vendo do Corinthians, pelo que estou vendo do Palmeiras, vão ter que jogar muito nessa fase de grupos, nessa primeira fase de grupos, para poderem passar aí para outra fase. Até acho que passarão, mas não sei se chegarão longe. Para mim, hoje, os times brasileiros mais preparados são o Grêmio e também o Atlético Mineiro, inclusive agora com a contratação do Robinho. Então, os paulistas que abram os olhos, porque não vai ser fácil nessa Libertadores, não. Pelo que estão jogando hoje, o negócio vai ficar complicado, né? Doutor Rogério Panhoca, como eu disse na abertura do programa, nosso particular amigo, excelente parceiro, um médico que dispensa comentários, otorrinolaringologista. Eu sei que é falta de ética falar e tal, endereço, telefone e tal, mas precisou de qualquer problema na área de otorrinolaringologista, procure lá no site o doutor Rogério Panhoca. Ele não gosta que fale, mas é uma maneira de retribuir sempre a gentileza dele aqui. Eu sou paciente dele, meu neto também, minha família, e além de médico, é um profissional altamente capacitado e amigo. Você chega lá, você se sente em casa com ele e, acima de tudo, é palmeirense. Doutor, muito obrigado de coração mais uma vez pela sua presença. Engrandeceu muito essa hora de programa, principalmente na parte de saúde, porque o pessoal que acompanhou aqui ficou por dentro dos problemas do Zika vírus, da dengue e tudo mais, e do seu lindo projeto lá no Colorado. Obrigado mesmo, uma ótima noite. Para mim é uma grande honra estar aqui, até a gente comenta, né? Aí eu também começo a me sentir em casa aqui. Já é da casa. Tá? Porque realmente é muito agradável estar aqui e eu me sinto muito bem estar prestando informações daquele pouquinho que eu sei para os seus telespectadores. Muito obrigado ao Moisés Lacerda, nosso comentarista, nosso entrevistado de hoje, o doutor Rogério Panhoca, a direção aqui de imagens no estúdio número 1, do nosso querido Vinícius, o Santista, e a direção de imagens lá no nosso master, o Gustavo Ferreira. Em nome de todos, eu, Ricardo Veronese, agradeço. Excelente final de semana para todos nós. Segunda-feira, 15 para 6, estaremos de volta aqui ao vivo com o nosso Shop Spots. Tchau e até lá. Fui!